Salmo 119 e o verso 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Refletindo nesse verso, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando fala em lâmpada para os nossos pés, isso nos leva a refletir sobre a nossa caminhada, né? Ou seja, em qual direção estamos caminhando, porque quando essa lâmpada ilumina os nossos pés, nós vemos aonde nós estamos pisando, né? E quando essa luz ilumina os nossos caminhos, a gente vê aonde a gente está caminhando, em qual direção a gente está caminhando. Mas quando a gente não tem a palavra de Deus, né? A gente não tem a Bíblia como regra de fé e prática, a gente caminha sem direção, a gente não tem lâmpada que ilumina os nossos pés, a gente pode pisar em espinhos, a gente pode pisar em coisas no meio do caminho, porque a gente não sabe aonde está pisando, porque a gente não tem lâmpadas nos pés, né? A gente não tem luz no caminho, né? Então, por isso, a Bíblia deve ser o nosso livro de regra, né, de fé e prática, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos direciona a Deus, né? Cristo nos leva ao Pai, mas por meio da palavra a gente tem um direcionamento para chegar até Cristo, né? Então, ainda continuando essa reflexão sobre a importância da palavra de Deus, né? Eu quero ler um verso que está em Josué, capítulo 1, e o verso 8 vai dizer assim: Não afasta de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Então, quando a gente caminha de acordo com a vontade de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus e segue as instruções de Deus, a gente é bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido não é ter sucesso. Ser bem-sucedido é cumprir o propósito e a vontade de Deus, porque muitas pessoas confundem isso, né? Existe uma diferença entre sucesso e ser bem-sucedido, né? Ou seja, não é ser bem-sucedido no sentido de realizar aquilo que eu quero, mas sim ser bem-sucedido no sentido de fazer e cumprir a vontade e o propósito de Deus. Isso é mais importante. O resto são apenas coisas que a gente realiza, mas que, por fim, não glorifica o nome de Deus, né? Se não for algo que for direcionado por Ele. Ainda continuando essa reflexão sobre a palavra de Deus, eu quero ler também em Hebreus capítulo 4, verso 12, que vai dizer assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Tá vendo o poder e a intensidade dessa palavra? Ela penetra no nosso coração e ela discerne tudo isso que foi dito aqui, né? Ela tanto separa juntas e medulas, quanto também discerne os pensamentos do coração. Talvez você não vai conseguir ver aí no vídeo, mas na minha Bíblia tem um desenho de uma espada. E você acredita, quando eu pego essa Bíblia, olha só para onde que essa espada aponta? Para mim. Ou seja, a palavra de Deus, ela primeiro fala com a gente e depois ela fala, através da gente, fala com outras pessoas. Então eu estou gravando esse vídeo falando sobre a palavra de Deus, refletindo sobre Salmo 119, verso 105, sobre Josué capítulo 1, verso 8, sobre Hebreus 4, 12, né? Tudo refletindo sobre a importância da palavra de Deus, pois só ela é a luz para o nosso caminho, né? Ou seja, lâmpada para os nossos pés. Sem a palavra de Deus, nós estamos caminhando sem direção, e sem Jesus nós não temos como nos encontrar com o Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.